aí, pessoa! Seja muito bem-vindo a esse episódio especial do AgroResenha em parceria com a Dale Carnegie Training, que durante mais de um século vem melhorando o desempenho individual e de negócios no mundo todo. Os resultados são poderosos, você sabe como é que é. O tal do velho Dale, né, Henrique? Ele sabia de algumas coisas lá no passado, né? Inclusive, para quem não conhece, ele é o autor desse livro aqui, ó, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que foi publicado em 1934, mas é oriundo de todos os treinamentos que ele fez desde 1900 e bolinha lá, tá certo? Então, se ele falou isso há 100 anos e o negócio está funcionando, quer dizer que dá certo, né, Henrique? É verdade. Feliz em estar aqui com vocês aqui e falar um pouco dessa obra e também conversar com o Cristiano sobre esse tema, que é o tema de liderança, que move muitas coisas, né? E que move também o nosso agro. Exatamente. Então, eu estou aqui diretamente do Rio Grande do Sul, vim aqui para Porto Alegre, aproveitando a semana de Expo Inter, e estamos aqui com o Cristiano Bétio, né? Falei certo? Que é gerente de consórcio na Estário. Muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui. Muito bom. Ó, e aproveitando aí, ó, o pessoal que veio antes, os episódios anteriores, vão ficar com ciúme, mas não tem problema. Eu já conversei aqui, a gente vai enviar para eles, mas estamos dando de presente para você como fazer amigos e influenciar pessoas e também aí um caderninho da Dale. Muito obrigado. Tá, isso para mim é uma bíblia de vendas. Aí. Foi o livro que eu mais li na vida. Sério? Eu li 5 vezes esse livro. E é interessante, eu tenho um quadro no podcast AgroResenha que eu pergunto o livro que podia indicar, né? E o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas sai em vários, cara. Quer dizer, é um negócio que está aí há muitos anos e gente é gente desde quando o mundo é mundo, né, cara? Então, tem coisas que não mudam muito, né, Henrique? É verdade. Esse livro, desde 1936, tem sido uma grande fonte de inspiração, né? Para lideranças e também para a área de vendas, né? Claro. Ele é muito importante e muito especial, esse livro. É isso aí. Os vendedores que passam por mim aí nessa trajetória aí, eles brincam, né? Vão olhar e vão lembrar. Todos os vendedores eu levo um exemplar deles. Para começar a trabalhar, a primeira coisa é você ler um pouquinho sobre ele. Eu já li, então relê, faz favor. Muito bom, muito bom. E, Cristiano, para a gente começar então essa resenha aqui, cara, nada mais interessante do que a gente conhecer um pouquinho da sua história, cara. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Tá bom, muito obrigado. Eu sou natural de uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, cidade de Carazinho. Ao lado da empresa que eu trabalho, ao lado que eu digo da cidade, onde é a originária da empresa que eu trabalho, que é a Nometoc, Rio Grande do Sul, né? Eu sou um dos gestores da Star, uma empresa que fez 65 anos agora, sexta-feira. Amplamente conhecida no Brasil inteiro. E vem crescendo muito, graças a Deus, né? Fazendo um trabalho profissional. Então eu nasci ali e me desenvolvi naquela região. E agora eu lembrei até de um grande amigo meu que fez o Dale Carnegie, que me colocou no Dale Carnegie lá, né? Que foi que me instruiu, imagina, 18 anos. Nossa. Saindo do exército, eu fui militar. Fui pro exército com 18 anos. E eu passei 4 anos lá dentro. E lá eu aprendi que missão dada era missão cumprida, né? Só que como era temporário, depois de 4 anos eu tive que sair do exército. Tive que sair, não, já terminou o tempo, né? Eu acabei saindo. E dizia, agora eu vou trabalhar do quê, né? Os trabalhos que eu tinha feito até aquele momento eram trabalhos manuais, braçais, né? E daí minha atual esposa, que era minha namorada na época, ela disse assim, você vai trabalhar em vendas, né? Mas vender, não sei vender nada, assim, né? E daí ela disse, mas eu acho que você teria potencial. Tenta pelo menos, né? E comecei a trabalhar em vendas de publicidade na época. Publicidade. A gente ia porta a porta, tentando vender publicidade aí para as empresas. Era um grande painel eletrônico que tinha na principal avenida da cidade. E isso não deu 6 meses, e graças a Deus as vendas foram boas, e eu conheci virou um grande amigo meu, e ele me contratou para trabalhar em vendas de consórcio, Henrique. E ele me viu assim, eu lembro como se fosse hoje, ele dizia assim, você tem muita disciplina, porque veio do serviço militar, né? Muita disciplina, mas tem que aprender muito a se relacionar com pessoas, tem que aprender muito a vender, né? Eu te indico fazer o Dale Carnegie. Isso foi no ano de 2000, fazem 25 anos atrás, né? Então eu tenho que agradecer ele que me inspirou a fazer, me ajudou na época, né? E realmente para mim foi um diferencial dali para frente, né? Principalmente aprender a trabalhar com relações humanas, né? Buscar desenvolver a capacidade de liderança, entendimento das outras pessoas. E eu sempre brinco, né? Que eu tenho poucos, mas tenho alguns certificados na parede lá, Henrique.
mas um dos certificados do qual eu mais prezo é ter feito o Dale Carnegie lá atrás, né, que com certeza me ajudou profissionalmente aí nesses 30 anos de mercado, né? Legal. E na Stara você já está praticamente 15 anos, né? 15 anos na Conta Stara. um pouquinho do trabalho que vocês fazem lá, desenvolvem também. Eu entrei na Stara há 15 anos atrás, fui convidado por um colega hoje de Stara, né, para ajudar no desenvolvimento da rede de concessionárias da Stara. A Stara é a única empresa nacional que tem uma rede de concessionárias distribuídas pelo país. São mais de 150 pontos de atendimento. E na época eles já tinham esse planejamento, esse sonho, queriam se materializar em cima disso. E eu era oriundo da rede de concessionárias. Trabalhei por muito tempo numa concessionária de máquinas antes disso. E eles me convidaram para ajudar nesse projeto e eu vi como um grande desafio. E a gente começou com isso em 2011. Ele acabou, graças a Deus, dando certo, né? E se tornou hoje a força que é, a nível industrial, a nível também de mercado. E em 2017, a gente levou um projeto para a direção da empresa de termos também consórcio na nossa linha, porque nós tínhamos recém montado uma financeira, né? Termos o produto consórcio, porque eu já enxergava isso nas multinacionais, da qual eu tinha visto no passado. E a direção, então, da empresa, a família, né, os proprietários deram ok, a gente desenvolveu um projeto e começamos com o consórcio Stara. E, graças a Deus, hoje está completando 8 anos. É um sucesso no mercado, nos ajuda muito a nível de trazer renda para vendedores, concessionárias, ajuda muito o próprio cliente, que hoje está se tornando um produto indispensável para o agricultor a nível de renovação de frota, de custos baratos, ainda mais no Brasil que a gente vive, né, com taxa de juros bastante elevada. E estamos aí, né? Dia após dia trabalhando, crescendo, desenvolvendo. Ah, legal. E é interessante, né? Porque a indústria de máquinas, grande parte da indústria de máquinas agrícolas está concentrada aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, acaba que muita gente da região acaba trabalhando, né? Gente que não necessariamente era do agro, não era engenheiro agrônomo, nem nada disso, mas acaba indo para a indústria de máquinas, que é muito forte aqui, né, cara? Eu agradeço, né? Porque eu sou oriundo da cidade, né? Sim. Por mais que for uma cidade pequena, da cidade. Eu não sou filho de agricultor. Então, quando você nasce na cidade, às vezes você vê um monte de oportunidade de trabalhos, né? E em algum momento ali, logo depois que eu fiz o curso do Dale Carnegie, até lembrando aqui de uma cena rápida, eu entrei no mercado agrícola por causa do curso do Dale Carnegie. Agora eu lembrei, Henrique. Porque o seguinte, quando eu fui fazer o curso do Dale Carnegie, o RH, lá em 2000... Na mesma turma que eu estava fazendo, estavam os gerentes e diretores da empresa que na época me contratou. Olha aí. E eles viram lá e me contrataram, surgiu uma vaga naquele período e eles me chamaram, conversamos e eu acabei entrando no mercado agrícola. E eu dou graças a Deus, porque se existe algo que cresceu muito nesses últimos 20, 30 anos no Brasil e o qual nós somos muito competentes em dizer isso, sem... ser demagogo, né? É no agronegócio. Nós somos competitivos no mundo inteiro, né? Então o Brasil cresce muito forte no agronegócio e eu sempre agradeço ter entrado no agronegócio lá atrás, porque me oportunizou construir minha família, me desenvolver profissionalmente. Então eu acho que trabalhar no agro e ver há mais de 20 anos o Brasil afora, o que está se tornando por causa do agronegócio, né? Sim. Você estava falando no Mato Grosso, você vai a regiões ali há 20 anos atrás. No Mato Grosso, você vê pequenas cidades ali com 10, 15 mil habitantes. E depois que o agronegócio explodiu, você chega lá, são cidades de 100 mil habitantes, 120 mil habitantes. Então, é uma máquina o nosso agronegócio, né? Sim, então, sim. é realmente, como você falou, muita gente acaba de fora, acaba trabalhando no agronegócio e se desenvolvendo nesse segmento que somos bons, né? Exatamente. Assim, eu sou de Mato Grosso, né? Então, aquela região, por exemplo, da BR-163, há 50 anos atrás, Henrique, sim, conheço gente que do posto Gil para frente já não tinha asfalto, cara. Um negócio de 500 quilômetros você gastava 2 dias, sabe? Umas coisas assim. Isso foi ontem, né, cara? Como o agro, de uma maneira geral, ele traz riqueza para a região e isso é muito interessante, né, cara? Porque desenvolve e traz gente, traz riqueza e traz dinheiro, o dinheiro movimenta ali, né? Então isso ajuda o Brasil, aquele Brasil que quase ninguém olha, a se desenvolver, né, cara? É muito legal isso aí, muito legal. Henrique, uma coisa que ele comentou aqui que eu queria puxar com você, cara, que é muito legal dentro dos treinamentos, né? É que assim, você foi lá, né, Cristiano, assim,
viu como é que funcionava e tal, fez o treinamento. Mas uma coisa que eu acho muito legal da Dale, que além do conhecimento inerente ao treinamento, são as conexões que a gente consegue fazer dentro dos treinamentos ali, enfim, com as pessoas que estão ali junto, né, cara? Sim. E justamente isso, né? Esse network, essas parcerias, essas alianças que se formam dentro do treinamento é bem comum, né? Mas também a importância de saber aproveitar elas, claro, né? Que é algo que a gente fala muito dentro da metodologia, né? O Cristiano acabou de falar isso, surgiu uma oportunidade, buscou, e a gente vê o agro se transformando em relação a isso, vendo a sucessão do agro, né? Que é algo que por muito tempo era desafiador, ainda é desafiador, sim, mas hoje o agro, por ser uma potência, também mostra para os filhos do agro essa oportunidade, né? Então a gente vê filhos do agro também, pessoas treinando, encontrando oportunidade dentro do próprio negócio da família. Sim. Então isso é algo muito legal e nos deixa feliz também. Exato. Dentro da Dale Carnegie. É legal, Henrique, o que tu falaste, porque a gente vê que nesses, como eu falei, são 25 anos aí no agronegócio, né? A gente observa que há 15 anos atrás ou 20 anos atrás, você havia uma preocupação muito grande com quem ia tocar os negócios agrícolas. Por quê? Porque você via os filhos de agricultor indo para a cidade, lá, medicina, fazendo várias outras profissões, né? E correto, cada um tem que buscar seu sonho, não estamos questionando isso. Mas o que a gente observa nos últimos 10, 15 anos para cá é que começa novamente os filhos agricultores se voltarem ao agronegócio, realmente como fonte principal de renda, fonte principal do... Isso dá sinais de continuidade do agronegócio, né? Porque é importante, é uma empresa familiar, né? A sucessão ela é importantíssima, como qualquer outra empresa, né? E quando você vê esses jovens voltando, se preparando, treinando, aprendendo mais, a gente vê que temos futuro, né? No agronegócio. E uma coisa que a gente sempre discute no podcast é justamente isso, né? Por exemplo, um filho de um agricultor que vai estudar direito, vamos dizer, na cidade. Ele entra em contato com um universo que, cara, ele passou a vida inteira não sabendo que aquilo ali existia. Em algum momento, se precisar de voltar para a fazenda, ele vai vir com uma outra visão. A gente vê, você está numa empresa muito grande, você vê que quanto mais pensamentos diversos a gente tem, melhores são as tomadas de decisão também, né? Então, no fim do dia, isso também ajuda de alguma maneira, né? Com certeza. Isso traz muita experiência, muito conhecimento, divide com aquele conhecimento inato, diríamos assim, né? Inerente do próprio agricultor que está ali há seus 30, 40 anos fazendo isso, e juntando esses dois conhecimentos, você se desenvolve, né? Legal. E se desenvolve as empresas do agronegócio, né? As empresas agrícolas, né? Ô Cristiano, voltando naquele momento lá que a sua atual esposa, antiga namorada lá, chegou para você e falou assim, pô, você podia trabalhar com vendas e tal, né? E aí, junto com isso, chegou, acho que o seu antigo chefe falou assim, pô, você precisa se relacionar melhor, você é um cara disciplinado e tal. Teve algum momento na sua carreira, relembrando aí todo esse passo a passo que você foi contando pra gente, que você pensou assim, puxa, cara, eu preciso mudar aqui, porque, sei lá, tá me atrapalhando no trabalho, tá me atrapalhando em casa. Teve algum momento, um ponto de inflexão assim que você falou, eu preciso mudar? Eu acredito muito que a mudança ela é diária, né? A gente sempre brinca, né? A gente vence, às vezes a gente ganha, e às vezes a gente ganha, quando perde, né? Ganha conhecimento, pelo menos, né? As derrotas, os erros que acontecem na vida profissional, pessoal, a pessoa nos ensina muito, né? E com certeza, nesses meus 25 anos, tanto pessoalmente como profissionalmente, a gente tem que repensar algumas coisas, né? E quando você repensa e busca alternativas e conhece e faz uma crítica construtiva, entendendo que as pessoas não são perfeitas e não se julgando por isso, né? Porque queríamos nós, né, podermos acertar. O nosso chefe sempre brinca, né? Ele diz que a gente tem um lápis e uma borracha no bolso, né? Então a gente vai escrevendo a nossa vida e de vez em quando a gente vai errando e apagando e reescrevendo, né? Sim. O importante, né, é gastar o lápis antes da borracha, né? Porque senão você errou muito, né? Então a gente sempre erra, mas a gente busca acertar, né? Eu acho que o bacana do relacionamento com pessoas, e o Dale Carnegie já trabalha muito forte nessa área,
é que ele impacta as nossas vidas não só profissionalmente, né? Ele impacta as nossas amizades, ele impacta os nossos relacionamentos com esposa, com cônjuge, com filhos, né? Você se colocando mais no lugar do outro, você entendendo um pouco mais que as pessoas precisam se sentir importantes. Todos nós precisamos se sentir importantes e que isso faz parte do negócio. A vida da gente ela fica menos pesada, né? Ela fica mais tranquila. Eu acho que houve sim muitos momentos de reflexão, mas volto a dizer, não porque estamos aqui com o Henrique do Dale Carnegie, né? Porque eu já tinha falado isso para outros amigos anteriormente, né? Realmente, sem marketing nenhum para essa entidade, para mim foi muito importante. Para mim me fez pensar e para mim me ajuda até hoje. Uhum. Não, legal. E é interessante, né, Henrique, eu ouvi falar assim, porque são vários... Eu fiz também, né? Deu Carnegie Course, de vendas, apresentações, enfim. E a gente consegue perceber dentro do treinamento o quanto as pessoas que se dedicam ali, elas mudam em um período muito curto, né, de tempo, né, Henrique? É verdade. E pegando o que o Cristiano trouxe, que falar sobre a borracha e o lápis tem uma grande sabedoria nisso. Exatamente. Porque quando eu uso muito a borracha e pouco o lápis, isso pode significar que a minha autoconfiança e a minha autoestima ela não está fortalecida. Sim. E aí entra um ponto importante dentro da metodologia da Dale Carnegie, que é fortalecer isso, né? E conversando com o Cristiano antes ali, ele já trouxe muitas ideias, muitas histórias de pessoas da equipe dele que ele ajudou a fortalecer Exato. essa autoconfiança, essa autoestima. E aí, a partir disso, a pessoa passa a produzir mais, a se organizar, a pensar e enxergar e acreditar Sim. no futuro, né? Sim. Porque o agro tem muito disso, né? A gente acredita no futuro. É isso aí, exatamente. E olha só que interessante, né? Quando você começou, eu imagino que, né, foi aprendendo e tal, e você foi sendo o cara ali, né? Foi melhorando cada vez mais. Mas aí chegou um momento que você precisou treinar pessoas para fazer tão bem ou até melhor as coisas que você fazia, né, cara? Como que foi essa transição, né, de ser de estar ali na linha de frente e depois começar a ter uma equipe e desenvolver esses aspectos mais relacionados à liderança também? Até a gente estava vindo conversando, o Henrique, lá da feira, e eu particularmente, eu sempre gostei, tive um prazer muito grande em ver pessoas se desenvolvendo. Gostei muito mais, às vezes, até do que fazer lá na ponta, né? É claro que a gente teve que fazer por muito tempo para ter condição e conhecimento suficiente para poder treinar o colega que está vindo ali. Mas quando você realmente, isso é um dos preceitos do Dale Carnegie, quando você realmente se preocupa, e não é conversa tola, né? Quando você realmente se preocupa com a pessoa que está do teu lado, com o desenvolvimento dela, e ela também está aberta e disposta a se desenvolver, fica bacana, porque a gente se sente bem, tem algumas coisas que valem na vida da gente, né? É claro que ter um cargo bom, claro que ter um salário bom é importante, claro que ter condição financeira sustentar é importante, mas ver as pessoas que estão à sua volta, que você de alguma forma ajudou elas a se desenvolverem, a estarem, ou conseguiu transmitir um pouco do que você aprendeu para ela e ela usou isso para de alguma forma galgar alguma coisa na vida, crescer como pessoa ou crescer profissionalmente. Eu, sinceramente, isso para mim me traz uma felicidade muito grande. Uhum. Né? Então, particularmente, eu acho que hoje, uma coisa que me traz uma tranquilidade que na vida profissional é poder olhar para pessoas que trabalharam comigo e ver que estão trazendo resultado, estão crescendo como pessoa e como profissional, e às vezes estão fazendo muito melhor que eu. Sim. E sem problema nenhum, faz parte, né? Méritos dessa pessoa. Eu acho que quando a gente tem essa visão, fica mais fácil as coisas, claro, né? Claro. Porque uma coisa é você ir atrás do que você quer, né? Outra coisa é você colocar na cabeça de alguém que a gente tem que seguir por um caminho. Isso, para mim, particularmente, é uma coisa muito difícil, né? Assim, e eles vão seguir você, né? E só o fato de você chegar com um cara novo e dar um livro já demonstra um pouco disso, né?
É verdade. Porque a gente mostra e tenta deixar claro, e não é como volto a dizer, não é com nenhum intuito simplesmente de persuasão fria, né? É uma preocupação que a gente tem com as pessoas. Porque aquela pessoa está dedicando o tempo dela, ela está acreditando em você, né? Ela está acreditando na empresa, ela está acreditando num projeto, num produto, e ela está botando o máximo que ela tem de força naquele... E cabe a responsabilidade, eu acho que de um líder, ele sendo em qualquer situação que ajudar essa pessoa a conseguir se desenvolver e buscar os objetivos dela. Sim. Porque no momento que ela alcança objetivos, ela fica pronta para desenvolver outras pessoas e isso vai criando uma corrente positiva, né? Eu acredito muito nisso, pelo menos. Sim, legal. E agora voltando para esse ambiente, né, do agro que a gente sempre conversa aqui, o agro aqui especial no Rio Grande do Sul, né? Mas no Brasil como um todo a gente teve momentos muito bons e invariavelmente a gente vai ter momentos muito ruins, né? Assim, são ciclos que a gente vai vivendo dentro desse processo e é super natural isso aí. Mas no caso, no seu ponto de vista, assim, pensando no relacionamento, o que você enxerga como sendo os principais, vamos dizer assim, o que são princípios essenciais para se trabalhar num setor tão dinâmico como é o agronegócio? Você falaste muito bem, né? O agronegócio, aquilo que trabalha com commodity, como nós trabalhamos, né? Soja, milho, trigo, arroz aqui na região, ele é dinâmico e ele é cíclico, né? E a gente sabe disso. Se você olhar a história do agronegócio, você vê que você tem momentos bons, você tem momentos médios, você tem momentos mais difíceis, tem momentos super bons, como a gente viveu aí. A pandemia foi muito difícil para todo mundo, mas para o agronegócio ela foi muito bacana, né? Porque a pandemia em si não, mas o momento, né? Ela teve uma valorização das commodities muito forte. É ter esse entendimento. Eu acho que a primeira coisa é que nós temos que ter o entendimento que é cíclico. Esse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo para o Rio Grande do Sul, aquele é um momento extremamente difícil. Né? São 4 anos consecutivos onde nós tivemos enchente, quebra de safra por seca e assim por diante, e o agricultor está sendo penalizado nesse momento. Mas esse momento vai passar, ele já aconteceu isso no passado, como vai ter momentos muito bons ali na frente. Eu acho que um dos preceitos básicos para nós viver nesse mundo dinâmico, né, e cíclico é o profissionalismo, a gente cada vez tentar ser melhor naquilo que a gente faz, e entender que existindo esses ciclos, se preparar para os ciclos mais difíceis, né, que eles virão, e entender também quando a gente está num ciclo lá muito bom, que ele não vai durar para sempre também, né? Que ele vai passar. Sim. E não no momento que nós tiver... A gente encontra muitos agricultores, e eu aprendi muito com agricultores, porque a gente teve muita possibilidade. Hoje a gente faz menos isso, mas no passado, de visitar o agricultor final, lá conversar bastante com o agricultor. E você vê pessoas que já estão há 40, 50 anos, foram criados, né, dentro da propriedade rural e vêm até hoje plantando. E você observa que aquelas pessoas assim te falam isso, né? Elas dizem, cara, vai passar também. Vai passar, eu tenho que passar agora, entender que o momento é um pouco mais difícil. Ali na frente nós vamos ter mais safras boas, se Deus quiser. Você produzir alimentação, nós estamos com quantos bilhões de pessoas no mundo, né? 9 bilhões, eu não lembro o número exato agora. E nós vamos continuar crescendo, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam se alimentar. As pessoas querem comer, Índia, China, olha o crescimento da Índia nos últimos anos. As pessoas querem comer mais proteína. E proteína animal, ela vem, obviamente, de ração que vai ser comida lá atrás, né? Quer dizer, quando você você vai precisar produzir muito grão para alimentar todas essas pessoas no mundo. E isso não tem volta, né? Então, acho que a gente volta a dizer, a gente é um celeiro agrícola, o Brasil saiu de 40 milhões de toneladas de grão há 20 anos atrás para produzir hoje mais de 350 milhões de toneladas, né, de grãos. Então, e nós vamos continuar crescendo. Vai ter momentos que a gente vai crescer um pouquinho menos, mas a gente vai se desenvolver. É interessante o conceito do Nassim Taleb, lá do antifrágil, né? Eu acho muito interessante esse conceito, porque parece que se a gente ficar meio de boinha, assim, tudo flatzinho, sem nenhum probleminha, parece que a gente não cresce, né? Mas quando vem a pancada, né, Henrique? Aí parece que a gente volta melhor do que a gente era antes, né, cara? Exato, a vida é um pulso, né? A todo momento. E o Cristiano traz essa percepção de estabilidade, né? De a gente ter essa noção, né? Da estabilidade. E o líder que tem essa estabilidade, ele se torna um pouco mais... se torna estável, logicamente, mas também muito lógico. E a equipe passa a confiar mais, porque enxerga
o passo a passo das coisas, né? E os treinamentos da Dale Carnegie também ajudam, né, os empreendedores, os empresários a fazer isso, né? Gerar essa estabilidade para estabilizar o time, para estabilizar as coisas, né? Então, é muito legal isso que o Cristiano traz, porque isso fortalece os relacionamentos. Né? E relacionamento é como plantar algo, né? Semear é algo de longo prazo mesmo, tem tudo a ver com o nosso agro aqui, né? Exatamente, né? E são relacionamentos de longo prazo, né? A gente estava falando agora há pouco daquele sucessor que saiu, de repente voltou e tal. O cara que está ali há 40, 45 safras no negócio, né? Quer dizer, você não se relaciona com o cara uma vez só, né? Não. Você vai se relacionar com a vida inteira com o cara, que daqui a pouco vai ser com o filho dele, que daqui a pouco vai ser com o neto dele, né? Isso, de alguma maneira, precisa de os americanos chamam de accountability, né? Uhum. Você tem que ser confiável a certo ponto de não pisar na bola com esse cara também, né? É verdade. A gente observa, assim, a nível de Brasil, foi bem dentro dessa linha que você trouxeste aí. A gente observa, a nível de Brasil, que nós trabalhamos com mais de 450 vendedores no Brasil inteiro. É gente pra caramba. E que aqueles vendedores que estão há mais tempo e conseguem gerar esse relacionamento, essa confiança forte com o agricultor, eles perduram na sua profissão. Eles perduram, porque não é uma venda, trabalhar com o setor agrícola não é uma venda de massa, não é uma venda que você gera lá um encantamento superficial rápido através da internet e faz um monte de vendas, como é uma venda quando você faz para um público muito grande. É realmente uma venda de relacionamento, é uma venda de confiança, é uma venda que você às vezes vai perder o negócio, mas você tem que ser sério, você tem que mostrar que para aquele momento a tomar a decisão daqui a pouco não é a teu favor do cliente, faz parte do negócio, e você vai criando e fazendo essa fundação de relacionamento e você pode essa relação se perdura por muitos anos dentro da propriedade rural, né? E daqui a pouco o cliente vai estar, eu acho que é o mais bonito eu escutei uma vez um vendedor que tem muita essa capacidade, ele me contando, tem certos produtos que a gente não comercializa como Stara, né? Que são máquinas agrícolas que a gente não produz, mas que outros concorrentes produzem. Não são concorrentes porque a gente não produz, né? Mas o cliente liga para esse vendedor nosso e pergunta o seguinte: olha, eu estou comprando tal produto, o que você me indica? Poxa, ele não está indo no vendedor lá, ele está indo no nosso vendedor. Isso é sinal de confiança que ele tem com essa pessoa, que a pessoa vai indicar realmente um produto que realmente lhe atende, né? Então, eu acho que isso que é bacana, né? Cara, e isso é muito difícil de acontecer, né, Henrique? Porque, assim, essa questão da confiança ela é tão importante que ela saiu em todos os episódios que a gente conversou aqui na Dale Carnegie. E olha só que insight legal. Se você for confiável, independentemente, você vira um parceiro do cara. Ele não é só uma relação de negócio que você me dá o dinheiro aqui, eu te dou o produto ali, né? Não, cara. Você acaba estando dentro do negócio do cliente. Isso faz muita diferença no nosso setor, né, cara? Eu acho que isso está muito ligado ao Dale, né? A pessoa ela compra de que ela gosta e de que ela confia, né? Mas para você criar esse relacionamento, tem que ser algumas bases fundadas, né? Como você falou, né, Henrique? Plantado esse relacionamento, cultivado esse relacionamento, né? Nos momentos bons e nos momentos difíceis, para que ele perdure, né? Exato. E aí, para o pessoal da área de vendas que está nos ouvindo, tem tudo a ver. O treinamento de vendas da Dale Carnegie fala que o vendedor, que é um conselheiro confiável, isso acontece bastante. Né? Mas qual é o contrário disso? O contrário disso é fazer aquela venda de forma irresponsável, pensando mais em si do que no cliente. Né? Porque essa conta, uma hora, ela para de fechar. Né? Então, muitas vezes o reflexo das vendas está no comportamento de quem vende. Né? E ter esse relacionamento que gera essa confiança é sinal de uma plantação, de algo que aconteceu durante um tempo ali, que gerou essa possibilidade. E aí surge, né, a maneira mais fácil, a maneira mais barata que existe de prospecção, que é a indicação de negócios através da satisfação. É isso aí, é isso aí. Acho que tem até uma pesquisa, né, que a Dale sempre usa, que a maior parte das pessoas... Teve até um episódio que alguém falou, né, que assim, a pessoa compra... 80% das pessoas falam que compram porque confiam, né?
Só que 30% só fala que compra de alguém que confia. Quer dizer, todo mundo vai vender. Agora, se vai confiar em você ou não, é outros 500, né, cara? Muito interessante essa pesquisa. E Cristiano, teve algum momento assim que você pegou uma parte do treinamento ou que você aplicou algum desses conhecimentos dentro dessa evolução que você foi tendo, que você, esse negócio aqui me deu resultado, cara? Muitos, né? Muitos. Tem um momento, inclusive, tá nesse livro aqui, eu não lembro exatamente dos personagens do livro, porque faz muito tempo, né? Eu fiz há 25 anos atrás, né? Eu até o reli depois, mas eu reli há 15 anos atrás, então mesmo assim faz muito tempo, né? Eu lembro que tem um momento aqui que o Dale estava viajando de trem com um amigo dele, mais ou menos assim a história, depois você me corrige, Henrique. E ele encontra um grande empresário e o empresário convida ele para jantar dentro do trem. E o empresário está com os seus funcionários, colaboradores ali. E eles estão jantando juntos, daqui a pouco o empresário fala uma frase e diz assim, essa frase é de Shakespeare. O que está do lado, o que está com o colega do Dale, que está ali, que é um grande conhecedor de Shakespeare. E ele diz o seguinte, não, essa frase não é de Shakespeare, acho que o senhor se enganou. E o empresário diz, não, essa frase sim é de Shakespeare. E daí o rapaz foi falar de novo, não, essa frase não é de Shakespeare. E Dale, não é Dale. E Dale disse que olhou para ele e disse, não, essa frase é de Shakespeare. Mas não pode ser, você sabe que não é. Não, essa frase é de Shakespeare. Né? E passou. A janta foi, o cara deu risada, ficou feliz, né? O empresário ficou feliz. E eles saíram dali. Quando eles saíram dali, o amigo foi cobrar o Dale, né? Puxa vida, você sabe que aquela frase não é de Shakespeare. Você confirmou que a frase não é de Shakespeare. Ele diz assim, você estava sendo convidado pelo, vamos dizer, o grande empresário da cidade a participar de um jantar pago por ele, fornecido por ele, com todos os seus colaboradores, né? Você não precisa questionar, né, a acertabilidade num momento como esse de qualquer outra situação perante. Você não precisa levar ele a um ponto ou demonstrar um ponto de erro naquela situação, porque ela não traz resultado nenhum para a tua vida e às vezes traz um prejuízo para aquela pessoa, que para aquela pessoa era importante estar certo naquele momento. Não que você não vai conversar com ela depois, né, e vai ter o momento certo de falar isso. Então, eu acho que às vezes na vida da gente, às vezes a gente fica brigando por coisas que não trazem resultado nenhum, por pontos de vistas, né? E eu vejo isso muito, quem sou eu para estar falando de política agora, né? É o ponto A, o ponto B, aquela briga, quando o que é mais importante, que é o nosso Brasil, o que é mais importante, que é as coisas que devem ser feitas, né? Elas ficam acabando de lado, né? Porque nós estamos naquela briga de ego. Então eu trago muito isso para o meu dia a dia, e isso me ajudou em muitas situações do dia, que eu não preciso estar provando muita coisa para a pessoa, questionando ela um tempo, e ela tem os seus conhecimentos, as suas interpretações, que o que a gente precisa é construir coisas juntos, né? Vamos sentar e vamos construir coisas juntos, né? Vamos ver o que vai ser bom para todo mundo aqui, vamos alinhar o negócio. Então eu trago muito isso, tanto para a equipe, como para cliente final, como para parceiros, né, de trabalho, como para concessionárias que nos representam. Vamos achar o caminho que fique bom para todo mundo, porque eu acho que se a gente construir mais do que ficar, né, brigando por coisas, acho que no final vai acredito eu, né, que no final a gente vai ter mais resultado. Sem dúvida, né? Porque assim, se você tem uma equipe, enfim, que está alinhada dentro do objetivo, né, você consegue comunicar isso com clareza. A gente fala muito sobre se comunicar com clareza, né, Henrique? Pô, o caminho fica muito mais simples, mais simples não, né? Mas fica um pouco mais fácil, mais gostoso de seguir, né? Exato. E os princípios de relações humanas da Dale Carnegie, eles são como um tempero para a nossa atitude, né? Sim, eles temperam a nossa mentalidade ao lidar com as pessoas. Então, que sentido faria, né, discordar nesse momento? Nenhum sentido. Né? Só tem algo que pode fazer com que isso acontecesse naquele momento, que é o meu ego. Né? E agora, citando aqui um empresário da cidade de Santa Cruz do Sul, Taiguara, que está nos ouvindo aqui, certamente, ele diz que o ego é um cavalo brabo.
né? E ele precisa ser, né, domado. Exato, né? Então, assim, porque ele está sempre com aquela energia ali. Então, o líder moderno, o líder que tem resultado, ele sabe lidar com esse ímpeto. Sim. E os princípios nos ajudam a enxergar isso através do relacionamento com as pessoas. Porque o nosso relacionamento revela a nossa intenção, revela o espelho, né, dos resultados que a gente é capaz de gerar através das possibilidades da nossa intenção. Então, o relacionamento revela também um pouco da gente. Claro. Né? E eu e o Cristiano vimos conversando sobre isso, quanto é importante, muitas vezes, né, 30 segundos, 1 minuto de ira, de raiva, às vezes, que aquilo não vai gerar nada e pode ser extremamente destrutivo. Sim. Do ponto de vista do relacionamento. Porque depois que arranha um relacionamento, né, aquele arranhão fica ali. Sim. Então, é importante. Eu acho que esse é um tema assim, que é importantíssimo, até no agro e em qualquer negócio. Né? E também nas vendas. Né? É isso aí, muito bom. E para a gente já ir para os finalmente aqui, Cristiano, assim, uma coisa que é interessante dentro da nossa audiência, né? Tem gente que está passando por... Está no início da carreira, tem gente que já está no meio ali, está, sabe, encrespado em alguma coisa, quer crescer também, né? Quais conselhos você daria, dentro de toda essa trajetória que você foi tendo, a parte de desenvolvimento também, que você daria para essa pessoa para, sei lá, para deixar um legado positivo, enfim? Eu acredito assim que a primeira coisa, né? Eu tento me enxergar lá com 20 anos iniciando a minha carreira, né? E eu tento, vamos dizer, se eu estivesse conversando comigo, sim. O que eu falaria para mim mesmo há 20 anos atrás, né? Se eu me encontrasse comigo lá há 30 anos atrás. Primeiro, tenha um pouco de paciência, né? Entenda que as coisas levam um tempo para acontecerem. Elas não acontecem tão rápido, às vezes, como a gente quer. Segundo, tenha foco. Foco. Porque se você não souber para onde você quer ir, qualquer lugar serve, né? E o complicado, às vezes, não é nem saber para onde ir, mas, às vezes, a ansiedade vai te tirando do rumo. Né? Você pega um caminho e, de repente, você anda 100 metros daquele caminho e aí você olha para o lado e vê alguma coisa que te chama atenção, você desvia, né, o caminho, vai para um outro lugar. E daí você fica um pouco lá, não era, agora eu quero voltar para o caminho. Aí você já fez uma volta. Então, eu acho assim que você ter um foco, ter paciência, continuar se preparando e entender que a gente não constrói nada sozinho. A gente precisa de apoio de pessoas, a gente precisa ajudar pessoas para que elas te ajudem também. Né? Não com o intuito de que ela te ajude, mas sabendo que quando você colabora com uma pessoa, obviamente aquela pessoa te enxerga como pessoa boa, você produziu para ela, e ela tendo oportunidade, ela vai colaborar contigo também. E vocês vão juntos, crescendo como equipe. Né? Eu acredito que seriam basicamente esses 4. Né? Paciência, foco, relacionamento com as pessoas e aprendizado constante. Né? Que as coisas elas vão acontecer. Né? Elas tendem a acontecer na vida de todas as pessoas que eu conheci, que tiveram esse caminho profissional, e depende de onde saíram. Elas podiam sair lá de uma situação mais difícil do mundo, de uma situação às vezes muito próxima de miséria. E hoje elas estão bem, e não é isso só na questão profissional, né? Não esqueça também que você tem a questão pessoal, porque não adianta também, né? Como diz o Clóvis de Barros, né? Ele sempre comenta, né? Diz sucesso e felicidade, elas não estão automaticamente linkadas na visão dele. E eu particularmente concordo. Você pode ter muito sucesso e não ser feliz. Como você pode ter muito sucesso e ser feliz. Como também você pode não ter sucesso e ser feliz. Né? Então, cuide para tentar ter sucesso nessa vida profissional, mas também para carregar a felicidade, a amizade, a família, né? Muito preocupada com isso, porque senão também... Lá na ponta você enxerga assim, eu cansei, mas posso ter destruído muita coisa no caminho, né? Então cuida esse equilíbrio. Eu acho que eu diria isso para as pessoas, para os jovens, com o intuito de ajudá-los, né? Bom demais. E aí, Henrique?
Baita bate-papo, hein, cara? A escolha foi perfeita, hein, meu? Sensacional. Né? Quando o Cristiano falou ali sobre foco, né? Sim. Eu me lembro sempre de algo que é muito importante. Às vezes a gente vai conversar com um empresário, com uma pessoa de negócio, e aí a pessoa acha que o maior desafio dela, às vezes, que gera mais ansiedade, é o medo das coisas darem errado, né? Sim. E às vezes ela está com medo de que dê certo. Né? Então, assim, é uma dica, porque às vezes as pessoas fazem tudo para que as coisas não deem certo. Né? E o treinamento da Dale Carnegie ajuda isso também a equalizar a nossa atitude, nossa comunicação, para que as coisas deem certo. Né? E sensacional, né? Essa conversa e esse papo sobre felicidade também, porque essa felicidade, né, tem a ver com o relacionamento. E ela irradia na nossa comunicação. Dá para ver, né, no Cristiano falando assim, a estabilidade, a felicidade de fazer o que faz, né, e de já ter gerado vários líderes dentro do próprio negócio. Né? Isso aí, muito bom. Cristiano, queria agradecer, cara. Sei que foi meio conturbado aí o início, né, cara? Achamos que ia ser lá na Expo Inter, veio para cá e tal. Mas queria agradecer demais sua presença aqui no podcast. Tenho certeza que quem ouviu aqui ou está assistindo a gente tirou muitas coisas legais aí da sua carreira, enfim, das dicas aí que você deu também, cara. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, cara. Que isso, eu que quero agradecer vocês aí pelo convite. Diríamos assim, é a primeira vez que faço um podcast, né? Então, a gente tentou ser bem franco, bem sincero aí, e espero que alguma coisa positiva a gente tenha deixado para alguém que está nos assistindo, para as pessoas que estão nos assistindo. E parabéns aí pelo podcast, parabéns pelo trabalho, parabéns aí por estar carregando essa marca importante aí. E vamos lá, vamos para cima. Legal. E conta aí para quem está escutando a gente, para quem está assistindo aqui, como que a gente pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho da Stara também? Nós temos as nossas redes sociais da Stara, né? A Stara é uma grande empresa, 65 anos já de existência, uma empresa que vem crescendo muito no âmbito nacional, uma empresa muito séria, uma empresa que vem... trabalha muito em cima do endomarketing, em cima dos profissionais que lá trabalham, né? E nós temos o nosso site, somos a maior linha de produtos agrícolas do Brasil, né? Uma empresa nacional, uma empresa daqui. Então eu acho que todos aqui, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo já conhecem a marca, né? Então Sim. Falar da marca seria um pouco chover no molhado, mas que nos acompanhe, né, no nosso site, nos acompanhe no nosso Instagram, nos siga, que sempre tem coisas bacanas aí. Sempre tem coisas bacanas para o nosso agricultor, sempre tem coisas bacanas para a sociedade no geral. Muito bom, muito bom. E Henrique, obrigado por me receber aqui, cara, no Rio Grande do Sul. Tem sido hoje um dia de chuva e tal, um pouquinho de frio. Para o cuiabano isso aqui é complicado, viu? Vou te falar. Mas obrigado por me receber e trazer esse papo aqui super bacana para a gente, cara. Perfeito, né? Faltou só o mate aqui. Né? Faltou só o mate. É verdade, né? Mas enfim, né? Obrigado a você por estar aí com a gente, né? E trazer, né, esse conteúdo valioso aí para a turma do agro, uma turma muito legal e que faz uma baita diferença no nosso país. Né? E seguindo as redes da Dale Carnegie, né? @Dale Carnegie Brasil, né? O nosso Instagram oficial. Também nós temos uma plataforma de streaming, né, que é o Clube Carnegie, muito legal, também conteúdos incríveis, né, muita gente do agro nos segue aí. E para quem quiser conhecer ali o meu Instagram, é @HenriqueKuhn. Show. Né? Maravilha. Obrigado. Maravilha. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio aqui até agora, eu tenho certeza que você viu valor nessa conversa, então considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast, o Agro Resenha, nossa parceria com a Dale Carnegie aqui, ela vai crescer na medida que você participar com a gente desse processo. Como você sabe, esse episódio chegou até você por causa da Dale Carnegie Brasil, Dale Carnegie Training, cara. Então, se você está buscando melhorar o seu desempenho pessoal, profissional, utilizando essas técnicas aqui que são validadas há mais de 100 anos, você tem certeza que você pode entrar ali no site, fazer o seu cadastro e procurar essa turma aqui. É gente igual o Henrique aqui que está fazendo o negócio acontecer, tá certo? Então, como ele comentou, para saber mais sobre a Dale, é só buscar lá no @Dale Carnegie Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e acessar o site também, o www.dalecarnegiebrasil.com. Dale Carnegie tem um jeitinho certinho de escrever, então vai estar na descrição aqui do episódio, porque nem todo mundo, né, vai saber exatamente como que escreve, mas está aqui tudo certinho, beleza?
Pessoal, obrigado de novo. Eu sempre finalizo aqui os nossos episódios com uma frase de muita sabedoria, viu? Isso aí você pode levar lá para os seus clientes e tudo mais, que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Que tá tudo resolvido. É verdade. Obrigado, meu gente. Valeu.